Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um assunto super importante e que gerou muita discussão: a reforma do ensino médio aqui no Brasil. Vamos descobrir juntos quais foram as 5 grandes armadilhas ocultas por trás dessas mudanças. Pois é, essa reforma que foi tão polêmica acabou de ser parcialmente refeita. Mas a grande questão que fica é: e agora? O que essa reviravolta toda nos diz sobre os desafios da educação no país? E mais importante, o que a gente pode aprender com os erros do caminho. Para entender o que está em jogo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para as mudanças na política que ficou conhecida como Novo Ensino Médio, ou NEM. É essencial entender o que levou a essa revisão. Então, olhando aqui para a linha do tempo, tudo começa lá em 2016. A reforma original foi alterada agora em 2024 por uma nova lei que só começa a valer mesmo em 2025. E isso não é só um pequeno ajuste, não. É uma mudança de rota bem significativa na política de educação do Brasil. A mudança mais visível, talvez a principal, é o aumento do tempo de aula para as matérias da base, sabe? História, biologia, matemática, a chamada formação geral básica. E, por outro lado, aquela parte flexível do currículo, os famosos itinerários formativos, teve a carga horária bem diminuída. E essa questão dos itinerários nos leva direto para a primeira grande armadilha que a reforma original criou, uma armadilha que a nova lei tenta desarmar. Basicamente, a gente está falando da definição do que é, de fato, conhecimento para ser ensinado na escola. A ideia por trás dos itinerários parecia boa, né? Dar aos estudantes a chance de escolher, de se aprofundar no que gostam. Só que, como o material que a gente analisou aponta, a forma como isso foi feito levantou muitas dúvidas sobre a qualidade e o propósito do que estava sendo ensinado. E aí surgiram exemplos que ficaram famosos, como cursos de brigadeiro gourmet. O ponto aqui, segundo a análise, é que a reforma não tinha critérios muito claros para definir o que é um conhecimento escolar relevante e o que não é. E olha só que contraste. A Unesco fala em criação coletiva de novos conhecimentos e novos mundos. A crítica, então, é que a reforma acabou focando em habilidades muito práticas, talvez utilitárias, e deixou de lado esse propósito maior, mais criativo da educação. Essa confusão sobre o que é conhecimento nos leva para a segunda armadilha, que é uma coisa bem curiosa: um paradoxo. O paradoxo da flexibilidade. A reforma foi vendida com a promessa de mais flexibilidade, mais opções para os alunos. Mas quando a gente olha os dados de todos os 27 estados, a história que eles contam é bem diferente. O que se viu foi uma padronização enorme. Esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Apesar de todo o discurso da escolha, a esmagadora maioria dos estados adotou estruturas iguaizinhas. O modelo de trilhas, o projeto de vida obrigatório para todos, ou seja, aquela promessa de flexibilidade não se concretizou na prática. A conclusão da análise é que se criou uma espécie de ilusão de escolha. No fim das contas, os estudantes estavam só escolhendo entre pequenos cursos, todos dentro de um sistema que já era super rígido e pré-definido. E essa falta de uma escolha de verdade nos leva à terceira e à quarta armadilhas. Ambas têm a ver com o impacto disso tudo nos próprios estudantes. Começando pela forma como o conceito de protagonismo juvenil foi usado. Protagonismo juvenil é uma ideia super importante na pedagogia, certo? Mas a análise argumenta que a reforma acabou esvaziando esse conceito, reduzindo ele a simplesmente ter a capacidade de escolher dentro de um sistema que já tinha seus problemas. E aí que está o perigo. Quando o foco fica só na escolha individual, a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso acaba caindo inteiramente no colo do estudante. É como se os problemas do sistema e as desigualdades não existissem. Um exemplo disso aparece nos cursos de projeto de vida. Segundo a fonte, eles muitas vezes caíam numa retórica emocional quase de autoajuda. Olha só essa pergunta, feita para adolescentes de 14 e 15 anos. É de se pensar, né? A análise usa essa citação da filósofa Hannah Arendt, que é muito forte, para dizer o seguinte: quando falta conteúdo de verdade, a escola corre o risco de virar um lugar de conselhos morais e emocionais. Ok, mas depois de apontar todas essas armadilhas, a ideia não é só dizer vamos voltar ao que era antes. Longe disso. A ideia é usar o que a gente aprendeu para construir algo melhor daqui para frente. E aqui chegamos à quinta e última armadilha, que talvez seja a base de todas as outras. A crítica é que a reforma foi desenhada sem levar em conta o que a ciência já sabe sobre como os adolescentes aprendem e se desenvolvem. Foi uma política meio desconectada da realidade dos jovens. Então, com base em toda essa análise, a fonte propõe 5 caminhos.
Primeiro, definir melhor o que é conhecimento escolar. Segundo, entender o protagonismo como um processo, não só uma escolha. Terceiro, fugir de receitas prontas para os projetos de vida. Quarto, buscar um equilíbrio para uma escola mais justa. E o quinto, fundamental, levar a sério o desenvolvimento do adolescente na hora de pensar o currículo. No final, todo esse debate sobre o ensino médio no Brasil nos deixa com essa pergunta que é gigante e super atual. Como é que a gente consegue criar um sistema que valoriza a escolha do estudante, mas sem abrir mão de garantir para todo mundo um conhecimento profundo, que realmente faça diferença na vida? É uma questão para a gente continuar pensando.